Fala, trader, tudo tranquilo com vocês? Vamos fazer algumas entradas aqui, baseada baseadas somente em 5 segundos, tá? Seu Lois, qual é o critério aqui que nós vamos utilizar? Estou utilizando as duas médias, tá? Médias, e vou operar a favor da tendência. Então vamos lá. Vou colocar esse par aqui, que ele já é, mudou ali. O Pocket tem isso, tá? Você faz uma entrada, você tem um in, ela muda o payout. Bom, o que é que a gente busca para operar baseado nas médias? Aqui nós temos a média de 20 plana. Quando ela está plana, o preço não vai obedecer. Observe que o preço fica sambando nela. Nós vamos priorizar o quê? A média de 20 em tendência. Então, a gente vai buscar o preço, iniciar a tendência para executar uma entrada. Aqui temos uma média em tendência. Ó, a venda rompeu a mínima aí, ó. Esperar ela corrigir essa venda aí. Pronto, já podemos pegar, porque ela não foi buscar correção, já desceu direto. Então, baseado na tendência, rompimento da mínima da última compra, a gente pega uma entrada. Vamos para outro par. A média de 20 está se aproximando da 200. O mercado deu meio que uma lateralizada aqui, mas ainda está com uma leve tendência de baixa. Aqui nós podemos pegar uma continuação desse movimento. Ela rompeu a mínima da última vela aqui, ó, a última compra, e assim a gente opera a favor da tendência. Para outro par, temos o preço no meio das duas médias aqui. O que nós buscamos? Quando a 20 é rompida, nós buscamos exatamente a entrada aqui, ó, quando o preço volta nela para a gente executar essa entrada assim que ela ultrapassa a máxima da última venda. A 200, quando ela está plana, ela segura o preço, mas ela está com uma leve tendência de alta, então ela não tem muita força quando ela está com uma inclinação. Se ela estiver plana, ela serve como um suporte e uma resistência. Deixa eu ver outro par aqui. E nós temos o preço se aproximando da 200. Essa seria a melhor entrada. Essa outra aqui seria a melhor entrada. Essa outra aqui também seria uma boa entrada. Temos a correção dessa pernada. Aqui, ó, essa macro pernada. Está corrigindo. Já teve um rompimento aqui. Então, nós estamos com um movimento de alta. A gente vai buscar o quê? A venda fracassar para nós pegarmos uma entrada de compra baseada nessa tendência que está iniciando aqui. O mercado pode vir capturar essa liquidez aqui, formar topo duplo ou romper ele aqui para dar continuação ao movimento. Então, ela expirou, tem liquidez, na captura aqui da liquidez aqui. A gente acredita numa pequena correção aqui, mas muito arriscado. Você pega um salto aqui, né? Mas ela pode fazer como fez essa correção. Se ela romper a mínima da vela, aí a gente vai de venda. Aí, rompeu a mínima da velinha aqui, ó. A gente pega a venda, só que 5 segundos oscila muito, né? A ideia é essa vela ficar vermelha como ficou, só que os 5 segundos a gente pode errar quando você pega a entrada, ela vem depois. Mas o movimento aqui é de venda para corrigir um pouco essa pernada aqui, ó. Vamos pegar outro par aqui. Mesmo cenário, ó, o preço vem, capturar a liquidez, e agora, quando romper a mínima dessa compra aí, a gente entra vendido. O movimento ainda está curto, ele pode esticar mais e ir direto. Rompeu a última liquidez ali. Se ela vir, der uma pontada aqui para baixo, a gente pega, porque 5 segundos ela oscila muito, então você tem que pegar aqueles picos contrários. Picos contrários. Aí, ó. Eu quero comprar, eu vou buscar quando ela vender. Só que isso aqui, ó, é sinal de venda. Se ela romper a mínima dessa venda, isso. A gente vai de venda. Mas, me deu um delay terrível aqui. Não é que seja delay, né? Quando eu entrei, ela pulou para baixo, mas a entrada aqui é venda. Porque ela tem que fazer a correção. 5 segundos, nós temos que entender o seguinte. O mercado ele faz essas oscilações. A ideia é o quê? A vela ser vermelha. Só que você pode tomar o loss, porque ela
oscila muito, ela vem para baixo, vem para cima. Então, esses lotes que você toma nessa oscilação não quer dizer que a sua leitura está errada. A leitura correta é o quê? A vela fez uma impulsão. Quando ela captura a liquidez aqui, que esse pavio fica aqui em cima, é a leitura de que os vendedores entraram no mercado. Então, a nossa melhor entrada é quando o preço ultrapassa a mínima da última vela que deixou a máxima mais alta. E aí a leitura correta seria essa. Se você vai operar em 1 minuto, você usa essa leitura para a vela terminar vermelha. Em 5 segundos, a gente corre o risco dela dar essa oscilada e você tomar alguns loss na oscilação, mas a leitura é para o movimento fazer a correção. E, bom, ela já corrigiu, rompeu a média, corrigiu aqui. Se ela pular para cima, a gente vende, porque ela vai corrigir mais embaixo aqui, ó. Não me deu a chance, já foi descendo direto. Porém, os compradores podem responder daqui, ó. Se terminar com esse pavio embaixo, a gente vai de compra. Por causa desse pavio aqui, ó. Então, esse pavio indica o quê? Entrada dos compradores, mercado fazer a continuação do movimento, porque formou um fundo duplo aqui, mercado dá continuação ao movimento de alta. Vamos passear aqui nos pares, ver se a gente pega mais algumas outras entradas. Movimento top de compra aqui, termina rompido aqui, mercado continua, ó, é um movimento muito íngreme de alta, muito forte. Você vai com os compradores. A favor da tendência. Ver outro par aqui. Pegar mais uma entrada aqui para nós. Ó, essa correção aqui, ó, ela só buscou menos de 50%. Então, na hora que romper a mínima dessa compra aqui, a gente tem venda. Ó. Aí, na hora que romper a mínima da compra, a gente tem venda. Por quê? Porque a correção que foi feita aqui, ó, tá vendo? Essa pernada aqui de impulsão, nós tivemos a correção com essa compra aqui. Só que essa compra não conseguiu corrigir nem 50%. Talvez tenha conseguido ficar aqui nos 50%. Então, a leitura correta é o quê? Que o preço não conseguiu voltar para essa pernada de compra aqui. E ao corrigir somente esse pedacinho da nossa venda aqui com a tendência de baixa, a gente tem a leitura, assim que romper a mínima da compra aqui, a gente tem a leitura para a venda entrar. Então, aqui nós temos a seguinte leitura. Tendência de baixa, indicada pela inclinação da média de 20, né? Que está abaixo da 200 e o preço tinha acabado de fazer uma impulsão. Essa é a correção. Você pega a continuação do movimento. Bom, quando o preço está aqui no meio das duas médias, a gente tem que tomar cuidado com esse movimento, porque aqui nós temos duas leituras. Aqui é a leitura de compra, porque rompeu a mínima da última, que deixou a mínima mais baixa, mais a 20, quando ela é rompida, assim, ó, ela estava na inclinação aqui, ela foi rompida para que o preço se aproxime novamente da média de 200. Então, ela serve como para segurar o preço aqui, ó, porque a impulsão já deu aqui de baixo, o preço estava distante da 20, aqui, ó, bem aqui estava distante da 20, e a 20 está distante da 200. Então, o preço precisa se aproximar da 20 e se aproximar da 200. Então, essa é a leitura que nós temos para o preço vir buscar aqui a média de 200. No rompimento dessa máxima, a gente tem leitura da continuação do movimento de compra, mas como deu esse gap muito alto aí, fica atrasado para a gente entrar, mas ela vai buscar 200, como eu falei. Deixa eu ver outra entrada aqui. Aqui o preço está por baixo das duas médias, tendência de baixa, porém essa pernada aqui, ó, acabou de fazer uma correção nos 50%. Se perder essa mínima aqui, a gente vai de venda. A vela não conseguiu perder a mínima da vela lá, ela pode ainda dar mais uma correção para voltar aqui na média de 20, porém não é uma entrada tão saudável. Mas aqui a leitura pode ser de compra, por quê? Porque nós temos um fundo aqui, ó, com a entrada forte dos compradores, outro fundo aqui, ó, com a entrada forte dos compradores. Se perder a máxima aqui, a gente vai de compra. Já perdeu, vai fechar acima, vai. A gente vai de compra aqui, ó. Ela pode corrigir porque é 5 segundos, mas a leitura é para essa vela ser verde, ó. Então ela corrige aqui, a gente reentra novamente aqui para ela subir.
E assim você vai conseguindo, ó, ver como ela oscila. Deu in, 5 segundos, mas voltou para corrigir. Se ela romper, ela rompeu, ó, aqui a gente pode pegar uma venda, porque temos leitura aqui dessa liquidez aqui, ó, porque geralmente o preço vem, estopa essa liquidez aqui para depois dar uma pernada de alta. Mas se a compra responder, ela vai embora agora direto. Então, a venda não conseguiu reagir, os compradores entraram. Fazer mais uma abordagem aqui rápida. Eu estou fazendo essa abordagem em 5 segundos para ficar mais dinâmico, tá? Mas a leitura é para você utilizar em M1, M2, o ideal é M2 e também M5, tá? 5 minutos. Eu prefiro M2. Bom, tendência fortíssima de alta, a média de 200 aqui inclinada no ângulo de 45 graus, porém o preço está fazendo esse zigue-zague aqui. Quando a média está inclinada, ela não tem força, tá, gente? Por isso que o preço vem aqui e rompe ela aqui, ó, a média de 200. A média de 200 ela é forte quando ela está plana. Então, esse velão aqui, ó, indica a tendência de baixa aqui. A gente vai esperar essa correção. Se ela corrigir menos de 50% dessa pernada aqui, a gente entra de venda. Tem que ela capturar essa liquidez, a gente pode entrar vendido aqui. O ideal é entrar quando ela ultrapassa a mínima dela aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Deu o Lois na, deu Lois na oscilação, mas o movimento de queda é quando ela ultrapassa a mínima dessa compra aí, ó. Aí. Você vê que ela oscila muito, ela dá o pico lá, volta e tal. Aqui nós já temos aqui uma mudança de leitura de compra, ó. Mercado de leitura de compra, por quê? Porque começou a formar os pavios aqui embaixo das velas. Quando as velas começam a mostrar um pavio embaixo, já é um indício forte de compra. Dois pavios, mais forte ainda. Observa quando deixa pavio em cima, ó, indício de venda. Ó, pavio em cima, indício de venda. Pavio em cima, indício de venda. Então, esse é um critério que nós temos que observar. Eu estava com a leitura de venda baseada no movimento, agora a leitura de venda continua por causa da correção que foi feita na média de 200 aqui, ó. Então a gente pega a favor do movimento, por quê? Só porque rejeitou na 200? Não. Porque eu pego o movimento completo de venda, que é esse daqui, ó, todas essas duas velas aqui, e aí eu vou fazer a leitura da correção que os compradores fizeram. Observe que eles vieram no máximo aqui nos 50%, e ao deixar a pavio em cima, leitura de venda para pegar essa vela aqui. Quando ela vem e capturou essa liquidez é dessa daqui, ó, os compradores já podem entrar. Por quê? Porque aqui nós temos uma tendência de alta indicada por essa inclinação da média de 200 e também por esse fundo mais alto que deixou aqui. Ó. Você vê que esse fundo deixou essa retração indicando poder forte dos compradores, entrada forte dos compradores aqui. O preço vem para capturar essa liquidez para depois ele subir, seguindo essa tendência de alta aqui, que vai se confirmar quando ultrapassar essa média de 20. Vamos dar mais uma passeada aqui nos pares. Está tendo uma correçãozinha aqui na média de 20, inclinação da tendência de alta, porém, entrou pavios aqui em cima. Os vendedores estão entrando aqui para jogar esse mercado para baixo. O preço pode vir corrigir ou até romper essa média de 20, porque ela está muito distante da média de 200. E elas não podem ficar distante muito tempo. O preço precisa reaproximar novamente. Se você observar, ó, sempre que ela distancia, ela volta. Ó. Sempre que ela distancia, ela volta. Sempre que ela distancia em cima, ela volta. Ou seja, elas não ficam distantes por muito tempo. Então, essa é uma leitura que a gente pode fazer do preço ao buscar a correção aqui e a aproximação da média de 20 com a média de 200. Então, se você pegar esse movimento todinho aqui, ó, a gente percebeu que o mercado está andando para a direita. Ou seja, a tendência desse mercado também ir para cima, dá mais uma impulsão. Aqui nós temos um movimento grande na primeira pernada, então é normal que ele faça essa lateralização aqui. O mercado estando lateralizado aqui, ó, ele pode tanto explodir para cima quanto para baixo. Qual é a leitura que a gente vai fazer para seguir o movimento desse mercado? É você olhar as últimas 5 velas,
E as que perderem a máxima ou a mínima indica a direção que o mercado vai tomar. Então, não apareceu nenhuma vela aqui, ó, já deu um indíciozinho de pavio aqui embaixo da vela. Os compradores estão querendo reagir. Se essa venda não se manter abaixo dessa mínima aqui, os compradores entram. Porém, se ela romper, os vendedores descem. Porém, a 20 pode segurar o preço aqui, tá? Se ela romper essa mínima aí, dessa venda, nós temos uma continuação dos vendedores. Porém, aqui pode ser formado um segundo fundo mais alto para o mercado continuar. Então, a gente vai com os compradores agora. Por quê? Porque a venda, ela deu uma vela grande, rompendo aqui todas as últimas 5 velas, mas ela não deu uma vela de continuidade. Ao não dar uma vela de continuidade, já indica que ela esboçou uma força, mas não teve continuação. Então, quando o comprador reage, nós temos a leitura do movimento de alta. Vou pegar mais uma leitura aqui para vocês, baseado nesses conceitos da 20 e da 200. Gente, é, eu bato bem nessa tecla, porque é assim, ó, o mercado, ele, nós precisamos ter no mercado uma leitura da intenção do preço. Eu tiro essas médias de 20 aqui, eu fico cego no mercado. Eu não sei para onde o mercado está querendo ir, entenderam? Porque você tem que ter um guia, tem que ter uma demonstração de para onde o mercado vai. Então, ó, o mercado depois que capturou essas últimas liquidez aqui, ó, explodiu para baixo aqui, e agora ele vai fazer a aproximação da média de 200. Novamente, ó, tendência forte, o mercado aproximou um pouco e agora nós temos a correção dessa pernada. Se ela voltar aqui abaixo dos 50%, na hora que ela perder essa mínima, a gente tem leitura de continuação do movimento. Já temos o pavio em cima indicando a venda, a entrada dos vendedores. Estamos aqui no gatilho da entrada dos vendedores aqui, ó. Por quê? Porque a correção dessa pernada se deu antes dos 50%. O esboço que os compradores fizeram aqui, ó, ao retrair aqui, nós já temos a leitura de que os vendedores estão entrando no mercado. Para quê? Para dar continuidade a esse movimento aqui, porque essa correção foi muito curta, muito curta. Tá, essa vela aqui pode mudar o jogo e simplesmente entrar, muito difícil, ó. Quando tem um pavio já é forte, dois pavios então mais forte ainda. E o terceiro pavio aqui indica totalmente a entrada dos vendedores. Vamos pegar mais essa daqui. Oxi, dei o clique aqui, o bicho não entrou. Mais essa entradinha aqui para corroborar a leitura. Então, pavio em cima da vela, entrada dos vendedores, baseado em quê? Na pernada de impulsão. A correção não corrigiu nem 50%. Mercado virando para baixo, abaixo da 20, tendência de baixo. Você pega essa entrada. Então, para não ficar muito comprido o vídeo, a gente vai parar por aqui. Se você quiser conhecer mais a respeito, lembrando, gente, que esses conceitos aqui que eu estou passando para vocês em OB e em 5 segundos é para você usar em 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Mas esses conceitos aqui, ó, 90% do que eu falei é Forex. Mas você pode também utilizar em opções binárias, como eu mostrei aqui. Então, a leitura do mercado, ela é para todos os mercados, porque gráfico é formado por candles. Então, se você quiser ter conhecimento mais profundo desse mercado, ou se quiser também aprender Forex, que é lá onde está correndo a grana, você nos procure aí que a gente pode, com certeza, dar uma repaginada aí nos seus conceitos, nos seus conhecimentos. Beleza? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.